A paz do Senhor, meu amado e querido irmão, louvado seja Deus. Quero te agradecer por mais uma oportunidade que você me concede de poder chegar até você. Seja por meio de smartphone, smart TV, tablet, notebook, isso não é importante. O importante é que nós estamos juntos. Eu sou o pastor Temirino, do canal Pentecostais Arminianos, e quero te convidar a estar comigo por alguns minutos, tá bom? Olha, com muita alegria, com muita satisfação, que eu recebo hoje aqui na Livraria Difusão, nos nossos estúdios aqui do canal Pentecostais Arminianos, o meu amigo, já de muitas datas, companheiro pastor Mauro, que está nos fazendo uma visita como amigo, e eu não ia perder essa oportunidade. E antes de apresentá-lo como herói envergadura, vamos já desmistificar uma coisa. Vamos tirar a máscara, porque esse negócio de máscara não dá, isso atrapalha. Verdade. Ser mascarado não dá, né, Mauro? Não dá. Aí a gente... Ah, tá certo. Mauro, prazer inteiro conosco Prazer aqui. é todo meu. Mauro é pastor Uma honra. da Igreja Bíblica Church. O seu pastor, o pastor Leonardo, mais conhecido como Léo, né? O pessoal tem feito um trabalho para o reino de Deus fantástico. Pastor Mauro é músico, pessoa que a gente acompanha ao longo do tempo, e nós vamos bater um bate-papo aqui. Inclusive, o pessoal que está nos acompanhando, tiramos a máscara, porque está devidamente já higienizado. Olha aqui, ó. Inclusive está aqui, ó, o nosso gel aqui, galera. Tá bom? E nós vamos, muito alegria, tá? Partilhar com vocês alguns minutos, algumas reflexões. Mauro, cumprimenta aí o pessoal do Pentecostais Arminianos aí, dá um salve para a galera aí que está nos assistindo. Meus queridos, é um prazer muito imenso estar aqui com o pastor Temi, um amigo muito querido, muito próximo, e para mim é um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho para referente louvor, referente adoração. Vamos ter esse momento precioso aí. Obrigado por você estar aí nos assistindo, compartilhando, né? Isso aí. Compartilhando desse momento que a gente vai estar aí passando um pouquinho para vocês de como está o mundo hoje, o Brasil hoje. Igreja no modo geral, né? No modo geral, da situação do louvor, de adoração. E é uma coisa que vai impactar a sua vida, pode ter certeza. Bacana. Galera, se você tá gostando, vai dando seu like aí, vai compartilhando, chama a galera que hoje o papo tá... Pô, pastor, esse pastor Assembleia não tá com nada mesmo. Pô, de bonezinho? Não, cara, faz bem. A gente tem que sair um pouquinho da caixinha. Nosso foco é as almas, né? E isso é importante, né, Mauro? Importante demais. Não adianta a gente ficar rotulando com coisas que, na verdade, não vai agregar valor, não é isso? Exatamente. A gente tem que ter o foco hoje em almas, em adorar o nosso Deus, que acima de todas as coisas. Depois, inclusive, eu vou deixar no link descritivo o link da igreja, contatos do pastor Mauro. Se você quiser convidá-lo para um trabalho na igreja, assim que as coisas voltarem ao normal, e já estão voltando, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Mauro tem aí uma banda que louva a Deus poderosamente e tal. E já vou te avisando logo, hein? Se você não estiver bem com Deus, não chama o cara, porque o homem é ousado, hein? O homem é ousado. Deixa eu te falar, aproveitando aí, pegando um gancho, olha aí, pessoal. Num evento tão bacana como esse, não poderia deixar de ficar tão feliz de te apresentar aqui. Olha o bebê que nasceu, olha o que saiu aqui, olha. Chegou hoje. Esclarecendo pontos polêmicos da Bíblia, volume de número 5. Tá? Esse livro, pastor Mauro, está em primeira mão. Eu vou tratar coisas muito interessantes e quero trazer aqui alguns tópicos que nós vamos tratar no livro. Quero agradecer aqui a duas pessoas que me deram prestígio de estar prefaciando a obra, que é o pastor Kleber Maia, que tem sido bacana, um companheiro, e também o pastor Bruno César. Tá? Ambos prefaciaram a obra. Tem, inclusive, uma nota de um texto de impacto da senhora Viviane Sena, mãe do Ayrton Senna, que está composto aqui no livro. E nós vamos tratar alguns temas. Olha só os temas que nós vamos tratar no livro. Tá? E se você gostar, você pode acessar o site www.livrariadifusão.com.br ou então pelo meu WhatsApp 11 São Paulo 9 6777-2975 e adquirir o seu exemplar. Primeiro, a expressão, o que é o nascer de novo? Quando Jesus diz assim para Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que isso envolve? Qual o sentido disso? A segunda pergunta, a terra surgiu da palavra de Deus ou da água? Meu, tremendo isso aqui. Depois, o início da graça sobre a humanidade.
qual o princípio da criação que a graça começa a se manifestar? Quarto ponto, a perfeição de Cristo vista no contexto teológico. Meu, está de brincadeira, o texto de Hebreus, capítulo de número 6, vou tratar essa questão aqui. Depois, o que Jesus quis dizer com a expressão granjeai amigos com as riquezas da injustiça? Polêmica demais essa questão. Olha, depois tem um outro detalhe que, isso aqui, pastor Mauro, isso aqui vai impactar não só aqui a terra, como os céus. Amém. Jesus falou línguas estranhas no seu ministério terreno. Uau. Muita gente falando assim, não. E isso aqui foi tema de um debate, eu estou trazendo isso, um estudo aprofundado. Por fim, nós temos lá em Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, concretizando aquilo que Joel profetizou e que o próprio Jesus havia falado. Mas a questão aqui é o seguinte, o fenômeno da glossolalia, né, aconteceu só em Atos? Ou não aconteceu, né, em Atos 2, 3 e 4? Você precisa ler isso. Depois, Deus é bom. Por que Deus colocaria doença nas pessoas, como tem um teólogo aí que vive falando? Precisamos estudar isso. Nono ponto, Deus é e jamais foi o autor do mal. Eu vou tratar aqui a essência do nascimento da malignidade voltada para a liberdade que o homem tinha, ou seja, o seu livre-arbítrio. Depois, Jerusalém ou Babilônia. Quem é a grande cidade de Apocalipse? 11. Você precisa ler isso aqui, você vai ficar impactado. Capítulo 11, quem lutou com Jacó? Foi realmente um anjo? Olha, no Vale do Jaboque, isso aqui, eu escrevendo e chorando. Depois tem um outro detalhe bacana, capítulo 12. Jonas, ficção ou realidade? Será que Jonas realmente foi engolido por uma baleia? Você acha que foi? Por fim, capítulo 13, quem são os muitos chamados e os poucos escolhidos que Mateus trata? Enfim, o livro é impactante, altamente recomendável, e aqui está a coleção toda, inclusive para o pessoal que tinha me pedido, que estava em falta, saiu hoje, que é o Campanha, Roubando o Reino de Deus. Esse livro também estava esgotado, ele saiu e agora está disponível também. Então você que queira o nosso material, você pode pegar todo o kit ou comprar por unidade. Acesse o www.livraria-difusão.com.br ou pelo meu WhatsApp 11 São Paulo 967772975. Tá bom? Bora! Vamos aqui sugar o pastor Mauro. Mais uma vez. Aliás, você vai levar um puxão de orelha quando chegou em casa. Você não mandou aí um abração para a esposa e para os filhotes, meu? Pô. Verdade, ficou faltando isso aí, né? Minha esposa me perdoa. Mas quero deixar um grande beijo para minha família, minha esposa Priscila, meu filhão Guilherme, a minha filhota linda, Laisa, que já está introduzindo aí no louvor. Que ótimo! O seu teclado, já deixando o pai orgulhoso. E o filhão também. O filhão já está fazendo uns batuques, logo ele está na bateria. Bateria de primeira. Aí já estou com a banda completa em casa, hein? É só sair para fazer a turnê. E você sabe o que é bacana? Ensina a criança no caminho que ele deve andar, né, Mauro? Exatamente. Isso é maravilhoso. Foi uma coisa que meu pai sempre me ensinou. E hoje eu estou nesse caminho porque eu tive uma boa escola dentro da minha casa, né? Como eu falei para vocês um tempo atrás, inclusive ele chegou a participar de algum evento com a gente, o Mauro é filho do meu grande amigo, saudoso pastor Isaac Florencio, que hoje descansa no Senhor. Aliás, ontem fez 30 dias que ele partiu para a eternidade. Está muito melhor do que nós, certamente, né? E lá está dando glória, aleluia, glorificando, exaltando, né? Fazendo o que ele sabia fazer de melhor. Tocar um bom violão com seus acordes e glorificar o Senhor, né? Nós não oramos pelo que parte, nós oramos pela família. E você, onde estiver, que dobrar o seu joelho, lembre de apresentar o pastor Mauro, suas irmãs, a esposa do pastor Isaac, para que o conforto, o bálsamo do Senhor recaia mais ainda sobre essa família. Amém. É o que tem nos sustentado até hoje aí, que eu sei que meu pai foi precioso aí para muitas vidas e hoje a gente está recebendo esse carinho de volta através de oração, de testemunhos, do que meu pai representou na vida de muitas pessoas. E é inclusive na minha. Estou nesse caminho. É verdade, pastor. A gente está compartilhando hoje um pouco do que você viveu um pouco com meu pai, né? Verdade. Mas é maravilhoso, é isso aí. Então vamos lá, vamos falar de coisa bacana sobre o reino. Bom, sabe uma coisa que eu gostaria de te perguntar, ver qual a tua interpretação, qual a tua visão sobre isso?
Porque nós temos visto hoje muito a questão polêmica do pessoal falar das igrejas tradicionais com as igrejas neopentecostais. E tem muita gente séria aí fazendo a obra de Deus, fazendo com afinco, trabalhando e tal. Você que foi uma pessoa que, não falando mal, que a nossa ideia não é essa, muito pelo contrário, né? Mas você que passou por uma dessas igrejas ortodoxas, mais sérias e tal, e hoje está numa igreja não tão ortodoxa. E aí já aproveito e mandar mais um salve para o pessoal Bíblica Church, que certamente um dia nós vamos nos conhecer. Qual a tua visão hoje? O que você acha? Qual o modo você vê essa relação da igreja tradicional com a igreja mais, não liberal, mas a igreja mais modernizada? Qual a tua pontuação? O que você vê? O que você fala aí para a nossa juventude aí? Legal, é um ponto bem importante a gente citar, né? Eu fui de uma igreja tradicional por muito tempo e, na verdade, não existe uma diferença, porque, na verdade, a gente adoramos a um só Deus. Glória a Deus. E uma das coisas que, às vezes, bate de frente é referente mais ritmos, né? Musicais, porque as igrejas tradicionais procura ter um segmento mais tranquilo e a gente, como está numa igreja mais aberta, que é a Biblical Church em Jarinu, Pastor Léo, Deus abençoe sua vida. E a gente, assim, na verdade, a gente tem adorado o Senhor de todas as formas. Hoje, uma das coisas que tem principalmente trazido as pessoas mais para perto da adoração é a gente ter a certeza do que a gente está louvando, né? Isso é muito importante hoje, a gente entender qual é a essência da adoração, né? Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, Mauro, porque isso é muito importante. Aliás, isso aqui é um bate-papo, tá, pessoal? É uma coisa para trazer reflexão, abrir a mente de algumas pessoas mais centradas. Quando nós falamos da igreja mais tradicional, elas estão atreladas mais a três hinos, né, base da harpa cristã. A igreja mais aberta e tal, ela centraliza também a harpa cristã ou não? É mais o louvor como uma forma de adoração, entrando na presença do Senhor? É importante essa pergunta que você fez, porque tem muita gente que fala, poxa, as igrejas que não são tradicionais, elas não cantam hino da harpa. Não, pelo contrário. Na verdade, o que a gente faz fora do tradicional é a gente trazer para os dias de hoje o ritmo que é de uma outra forma, porém a gente também introduz hinos da harpa que são muito fortes. Inclusive a gente tem um cantor muito conhecido, qual é uma referência hoje no Brasil, que é o Baruch, é um grande amigo nosso, na qual ele tem trazido isso para os dias de hoje, inclusive hinos de harpa, hinos antigos, e tem modernizado de uma forma que alcance hoje muitas pessoas que talvez está envolvido com algumas situações lá fora em outros tipos de ritmo. E o importante do ritmo é assim, porque existem alguns ritmos tradicionais que às vezes chocam com a realidade do mundo lá fora e às vezes não tem uma boa aceitação. Verdade. Aí a partir do momento que a gente traz para um mundo de hoje com um ritmo diferente, faz com que a pessoa fale, poxa, eu também posso ouvir um louvor, olha que bacana que tá essa música. O Nano Azevedo, né, ele tem essa característica de colocar uma melodia diferente dentro, uma harmonia diferente, Sim, em cima de um hino da harpa cristã. sim, Faz isso com muita majestade, né? sim, são pessoas muito importantes no mundo gospel, que têm aberto, ampliado essa visão para que as pessoas de fora possam receber louvor. Eu costumo dizer o seguinte, existem muitas situações que nem, por exemplo, o hino da harpa, talvez vai ficar difícil você até tocar num lugar que é, vamos dizer, uma discoteca. É muito difícil chegar lá. Hoje existem pessoas que conseguem transmitir a palavra de Deus de uma forma cantada e de um ritmo na qual ali é apropriado para o local, que nem a gente vê através do rap, né? Muita gente bate de frente, fala, poxa, o rap é uma coisa pesada, coisa e tal. Mas a gente tem um cara que ministra aí muito legal, que é o pregador Lu, que ele consegue transmitir a palavra no ritmo e na pegada que talvez, se eu hoje fosse entrar ali, talvez eu não seria aceito.
Mas ele está sendo... O pregador nu, eu vejo isso é muito salutar e muito apropriado, porque é uma forma de chegar. Você vê que isso é fruto do Kirk Franklin, né? Sim, que exatamente. veio de uma geração Kirk Franklin que deu um impacto, né? Trazendo black music junto com o gospel music norte-americano, e isso ficou muito evidente nos guetos, né? De Nova York, principalmente, né? A música black, na verdade, é uma coisa assim que eu falo que eu amo de paixão. Eu gosto muito do black music. As primeiras bandas que eu tive foi black music. Só que assim, o black music ele se limita porque é um ritmo que não é um público total que aceita. Sim, é verdade. Então hoje existe um grupo muito reduzido, tanto é que tem muitas bandas black hoje muito boas, evangélicas, que estão tendo dificuldades, porque não são aceitas em muitos lugares. Raiz Coral, Tempo Soul, Groove Soul, são bandas muito bacanas que têm uma adoração muito legal, porém não são aceitas em muitos lugares. Então, hoje, eu enxergo da seguinte forma: a gente tem que... O evangelho tem que ser pregado de todas as formas, principalmente com ritmos. É uma coisa que eu estava conversando com o pastor Temi, que o legal da música em si é que ela marca a sua vida no momento que você está ouvindo. Você hoje talvez está vivendo um momento aí, ouvindo uma canção que está falando com você, poxa, pare de sofrer agora, é um momento que você está sofrendo, está passando por uma situação difícil, que amanhã você vai estar na alegria, mas se você ouvir essa canção, vai te lembrar do momento que você passou. Mas não com uma tristeza, falar, poxa, eu passei por aquele momento, mas essa música me ajudou. E isso é uma coisa interessante, porque o próprio mundo diz, né? Quem canta... Aos seus males espanta, né? Exatamente. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil de pandemia, dessa situação tão difícil que estamos vivendo, mas o louvor é o que nos dá refrigério, é o que nos traz paz, é o que nos vai fazer chegar próximo de Deus, né? Então é muito importante a gente entender um pouquinho do que é louvar e do que é adorar. Adorar, até entrando já nesse tema, talvez você já iria me perguntar, mas eu já estou adiantando aí. Porque é uma área que é gostosa de a gente conversar, de a gente dialogar, porque o louvor, na verdade, é quando a gente tem uma referência e a gente quer louvar aquela referência porque ela nos faz bem. E adorar é uma coisa muito pessoal, é uma coisa que a gente está vivendo. Então ali às vezes você está chorando, você está sofrendo, mas está ali de joelho, Senhor, te adorando, e ali sai uma canção da mesma forma e é impactante. Então hoje, assim, existe várias transições, né, no louvor que é importante para que a gente possa realmente entender e poder transmitir de uma forma natural para que as pessoas possam receber, né? Você sabe, Mauro, que essa questão do louvor me preocupa um pouco quando ele tem uma conotação dupla. Eu vou dar um exemplo aqui e quero te fazer essa pergunta. Sim. Os mais tradicionais sabem, por exemplo, que Whitney Houston, Sarah Vaughan, Casey and Sunshine Band, a própria Manhattan Transfer e outras bandas norte-americanas, elas surgiram, talvez uma das mais tradicionais americanas que causou impacto seja Dionne Warwick, que também veio dessa linha, de certa forma acabaram saindo dos caminhos do Senhor. Isso para não falar de Elvis Presley e de outros, Michael Jackson, né, e outros. Você acha, na sua visão como músico e como adorador, essa adoração ela tem algum ingrediente para ela se tornar legítima e autêntica no sentido de manter firme toda a sua trajetória de vida só adorando ao Senhor, ou abrir um leque com a possibilidade de atingir outras partes do mundo, mas também vir a decair da presença do Senhor? Como você trata essa questão? Então, é uma pergunta muito importante, porque, na verdade, assim, é aquilo que eu comentei, né? Hoje, a dificuldade de a música chegar em todos os lugares é principalmente o preconceito. Tá? Infelizmente, existe o preconceito dentro das igrejas. Muitas vezes a gente deixa de ouvir o que a palavra está dizendo, o que a letra está dizendo, por causa de um ritmo.
E isso tem causado várias barreiras. É igual eu falei, existe um público que aceita e tem outros que não. Então, hoje, infelizmente, se você vê, a América, na verdade, foi onde foi nascida a raiz do groove, do música, soul, Sim. você entendeu? Porque antigamente existiam os corais metodista, batista, na qual eles seguiam uma linha reta. Quando veio o soul para a América, que foram os negros, né, que chegaram, aí eles chegaram com as melismas, que é os desenvolvimentos mais aperfeiçoando mais, até eu digo, porque eu acho lindo quando a gente faz uma melisma, faz alguma coisa diferente na música, e o soul puxa muito isso. Então, o que acontece? A partir desse momento que teve essa transição, começou a vir muitos americanos que estavam dentro do evangelho, né? E, infelizmente, por causa do preconceito, acabou indo para o circular, né? Então, uma coisa que, assim, é até importante a gente citar isso, porque, Bacana. assim, para que as pessoas não tenham esse tipo de preconceito. E nem pode, até porque o próprio Salmo 100 disse entrar na presença do Senhor com louvor, não é com cânticos. Não é? Sim. Você sabe que em cima disso, Mauro, o Take Six, por exemplo, que é uma banda, né? Que ela vem da linha adventista, né? Mas eles são muito centrados naquilo que fazem como adoração e não abrem mão disso. Então a gente para e questiona assim, até onde eu estou indo bem? Até onde o meu pensamento está sendo legal? Exatamente. Né? A gente vê hoje, tem muitos cantores como referência, né? Que nem, por exemplo, a gente vê o Leonardo Gonçalves, tá? Que é um cantor que ele trabalha muito a voz dele e você vê que as melodias realmente são fortes. Né? Hoje a gente, eu bato muito nessa tecla de a gente entender qual é a mensagem que está sendo transmitida, porque muitas das vezes tem muitas pessoas, infelizmente, que usam a música para se aparecer. Sim. Então isso causou um preconceito. Um louvor pessoal, né? Exatamente. Difícil. Traz um pouco do ego, né? Não é aquele caso, né, Mauro, da pessoa que o pastor. E deixa eu aproveitar antes de trazer essa charge aqui para quebrar um pouco, dizer para você, você que está nos assistindo aí, que chegou agora, pegou isso, o lançamento do livro Esclarecendo Pontos Polêmicos da Bíblia, do pastor Temi Lima, eu sou sujeito a dizer, mas o livro está muito interessante. Show. Inclusive, na resenha do primeiro, logo no começo, eu estou falando, apresentando, você pode entrar lá e ver. Mas não é só isso. Você pode mandar a sua pergunta, se você tiver alguma questão, para o meu WhatsApp, 11 9677 2975. Você pode passar, porque nós vamos ver e vamos te responder, tá bom? E se você gostou, vai compartilhando, vai passando pro pessoal e tal, vamos levar isso para as igrejas e tal, porque esse papo é muito interessante. É muito legal, né, Mauro? Para a gente poder trazer um pouco, saber que a juventude, ela faz parte do projeto de Deus, sim. Né? Ela sempre esteve dentro disso. Paulo diz isso, né? Chama João Marcos, manda ele trazer, né, os livros, os pergaminhos. E João Marcos era jovem, né? Mas já estava inserido no contexto. Então, tem muita gente de talento aí no anonimato e a música pode aproximar. Eu queria trazer aqui agora uma outra reflexão, que, na verdade, essa reflexão não é um pensamento meu. Isso é um pensamento de muita gente que está fora, desviado, que está fora da igreja, Mauro. Você acha que o louvor, no modo geral, e aí nós não estamos falando de uma adoração a Deus, porque a adoração ela vai em várias ramificações, mas o louvor, no modo geral, você acha que o louvor ainda pode, ainda tem força para resgatar o perdido que está na lama, está rejeitado, seja por causa da família, da sociedade, da própria igreja? Você acha que ainda tem essa raiz, Maurão? Tem como. É aquilo que eu estava comentando, né? O louvor, a música em si, ela marca a pessoa. Então, existem muitas pessoas que estão afastadas, talvez por motivos de decepção pelo homem, decepção por alguma coisa que aconteceu, que, sabe, frustrou. Uma das coisas que eu quero deixar a dica para você, não se espelhe no homem, mas se espelhe em Deus, porque ele é o único que vai restaurar, ele é o único que vai te dar a resposta certa. Glória a Deus. Né? E o louvor, ele faz isso, ele tem esse poder. Tanto é que, assim, nos cultos, a liturgia de um culto já é toda uma dinâmica para que você possa realmente receber uma boa palavra. E a palavra, ela vem, o que vem antes da palavra?
O louvor. Porque é o louvor que vai abrir seu coração, que vai abrir sua mente, que vai fazer com que você fique leve para que você venha a receber uma boa palavra, né? Então, falando dessas pessoas que estão fora, lógico, o louvor, ela é uma forma que impacta a pessoa. Então, é uma coisa tão marcante que a pessoa ela tá ali fora, mas que nem, por exemplo, esses dias mesmo eu achei engraçado que eu trabalho na rua, né? E eu fui deixar uma divulgação da minha empresa e entrei sem querer num prédio e na hora que eu olhei no prédio, que eu voltei para trás, olhei, era um centro espírita. E aí eu falei, eu vou entregar o panfleto. Eu fui lá, entreguei a minha mensagem e nisso a faxineira estava ali cantando. Entra na minha casa, entra na minha. Será que eu estou no lugar certo? Mas é porque realmente o louvor ele alcança todos os lugares. Você vê, existe pessoas do mundo hoje, principalmente no meio sertanejo, você vê muitas pessoas aí que estão gravando músicas gospel, porque realmente marcou a vida da pessoa. Eu acho que ainda existe um certo paradigma daquilo que é sacro e profano. Quando se estuda teologia, se aprende isso e tudo, né? E eu acho que seria uma oportunidade da gente começar a abrir o leque, né? Sim. Começar a repensar, porque quando você olha para 1974, 75, não me lembro bem agora o ano, o Roberto Carlos, que é um dos ícones da música popular brasileira, ele vai lançar aquela música, gravar aquela música, né? Falando sobre Deus, não é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Quer dizer, nós não estamos tanto falando sobre se ele está cantando para o mundo, se ele é secular, se ele tá... Não, ele está falando de Jesus e em algum momento essa música pode ter feito parte da história de alguém, Sim. Que é isso que você está referenciando. Exatamente. Né? Existem situações que marcam realmente a nossa vida, a nossa trajetória, que vai ser para sempre. Então, se você é como você tem uma ferida ali que está quase cicatrizando, você bater nela, você vai lembrar dela. Fala, poxa, estava cicatrizando, agora doeu. Então a música é a mesma coisa, não que vai doer, mas ela vai te fazer lembrar dos tempos bons que você vivia dentro do Evangelho, né? Sim. Uma das coisas que a gente pode até marcar uma outra data, que é muito importante, que é polêmico também, sim. Já que o pastor Tênis gosta de uma polêmica. Quem me diga? O que você acha da pessoa que trabalha com a música? Porque, por exemplo, a pessoa ela é cristã, mas ela trabalha na música. Sim. E às vezes ela não tem a oportunidade de viver da música na igreja, mas ela vive no secular. Qual é o seu pensamento sobre isso? Inclusive, eu tive um embate, você vê, isso aqui é um bate-papo, então tranquilo, né? Eu tive um embate muito pessoal, que eu estive na primeira Igreja Batista da Liberdade, alguns anos atrás, num evento missionário, e até houve um questionamento pelo seguinte, porque houve a necessidade do back vocal chegar e tal, para poder acertar, e a pessoa que ia fazer o serviço da bateria, o trabalho da batera, ele teve um problema e tiveram que contratar um freelancer. Sim. Né? E aí o que aconteceu? Teve parte e tal que não gostou, teve parte que gostou, mas o homem ele é profissional. Ele vivia da música e para a música. E isso trouxe um certo coisa. Será que Deus recebeu a adoração? Ou Deus não recebeu a adoração porque é de um ímpio? Então, assim, a Bíblia, quando você trata com a Bíblia, e aí é difícil você refutar a Bíblia. A Bíblia diz, né? E vamos ver aqui para poder responder com afinco o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela trabalha lá no livro de Salmos, no Salmo de número 100, né? Ela diz o seguinte: celebrai com júbilo, com alegria, ao Senhor, não é o Senhor, é ao Senhor, uma dava de adoração. Todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Veja que ele servir com alegria e entrai com canto. Então, isso é importante pelo seguinte, porque não há distinção de quem é que deva adorar a Deus e como deva adorar a Deus. É a adoração.
Uns adoram com dinheiro, outros com finanças, outros com bens, outros com participação, uns com melodia, outros com harmonia, outros com cântico, outros com letra, outros com música. Aleluia! Então, quando me perguntaram, eu respondi da seguinte forma. Está respondido? Uma vez perguntaram para B.B. King. B.B. King, o que é jazz? E B.B. King demorou um pouco para responder e a pessoa, você não vai responder? E B.B. King disse o seguinte, se alguém precisa saber o que é o jazz, é porque nunca vivenciou o jazz e jamais vai saber o que é o jazz. Então, eu vejo que todas as pessoas que louvam ao Senhor, eles louvam e adoram a Deus com alegria. Existe um detalhe mais importante que nós devemos ter aqui no coração. Quando alguém se prontifica, pastor Mauro, a louvar a Deus, nós precisamos sair da caixinha, toda ela moldada com aço de primeira grandeza, e olhar e dizer o seguinte, será que essa pessoa tem fôlego? É por minha causa? Será que essa pessoa respira? É por minha causa? Será que essa pessoa pensa? É por minha causa? Porque as pessoas não sabem, e talvez isso seja um grande momento, de nós começarmos a apresentar à igreja brasileira um novo pensamento. Eu não estou dizendo abrir mão daquilo que é tradicional, que é tão essencial para a fé de muitos, mas começar a dar uma olhada para a juventude, para o conceito de salvatório, que é o primor de Cristo, né? Por meio da adoração também envolvendo a música. Esse é o conceito que eu tenho. Quanto tempo nós já estamos aí de transmissão? Só um toquinho na tela. Já estamos quanto tempo? Então, na verdade, tem um detalhe muito importante. Pastor Mauro, vamos dar uma reflexão aqui bem importante, que tem duas coisas acontecendo aí no período aqui, muito importantes. Tem a questão aqui das igrejas tidas como worship, né? E a questão da gente trabalhar o coaching dentro da igreja. O que o irmão pensa disso? Qual a visão pastoral que o senhor tem hoje referente a essas duas situações? Porque o worship é uma realidade, né? E a gente não pode mais fugir. E a mesma coisa o coach. Hoje todo mundo é coach, né? Sim. Hoje todo mundo é coach. O coach, na verdade, hoje se tornou uma coisa ética, né? Porque é uma palavra direcionada, né? Então, é uma palavra que impacta para que você tenha um fôlego para continuar em frente. Porém, hoje, o perigo da palavra coach, hoje, das ministrações coach, é que assim, a gente está direcionando muito para prosperidade, para os dias de hoje, que vai vencer, vai aquilo. Mas a gente também precisa se preocupar um pouquinho, que a gente já está nos fins dos tempos. Jesus está às portas. E o que a gente tem pregado sobre isso? O que a gente tem falado sobre Apocalipse, sobre a vinda de Cristo, que é uma coisa tão importante que a gente precisa realmente se preparar para isso, né? Então, hoje a gente precisa realmente estar direcionando as palavras para que as pessoas tenham aquele fôlego, tenham aquele ânimo, para que eles consigam conquistar as coisas. Mas a gente também tem que se preocupar com as pessoas se prepararem para a volta de Jesus, né? Porque hoje o que acontece? Infelizmente, uma estatística ruim. A gente assim, pensou de uma forma e está acontecendo outra. Não sei se você chegou a compartilhar desse momento, porque assim, as pessoas, quando entrou a pandemia, poxa, as pessoas estão dentro de casa, vai ficar naquele temor de estar mais próximo de Deus. Mas foi o contrário, você acredita, pastor? As pessoas se distanciaram de Deus. É verdade. E isso é uma coisa que é preocupante, porque, na verdade, nós, como os cristãos, a gente tem que estar próximo de Deus. Não é só por causa de uma pandemia ou por causa de uma situação de risco. A gente tem que estar realmente ligados em Deus. E a palavra coach ela é boa, porém a gente está precisando de palavras que venham chacoalhar a nossa vida para que a gente acorde e fale, poxa, a gente precisa prosseguir, mas a gente precisa ter o temor de Deus, que isso é importante. E até porque, não sei se o pastor concorda,
mas existe um grande perigo da frustração espiritual. Exatamente. Né? Sim. Porque a partir do momento que é o que a teologia da prosperidade, de certa forma, um braço dela prega, que se você não alcança os seus objetivos financeiros, é porque você está em pecado ou porque você não tem uma vida com Deus. Exatamente. Né? Existe um subjugo, né, sobre essas coisas. Sim. E, na verdade, isso não pode, né, adentrar. A gente não pode nunca se fixar nas coisas materiais, até porque as coisas materiais não vão subir com a gente. Vão permanecer, Elas vão ficar aqui. Então a gente tem que se preocupar com a nossa alma, com o nosso ser, com o que a gente tem feito de melhor, o que você tem feito para o Senhor. Né? Uma interrogação aí que a gente fica, poxa, o que eu tenho feito para o reino, né? E até entrando agora também um pouquinho sobre o worship, né? O worship é uma coisa que, na verdade, hoje muitas igrejas adotaram, né, esse worship, que não significa adoração. Adoração é uma coisa que eu costumo dizer que é muito particular de cada um, né? Sem dúvida. E o que acontece? O worship na igreja. É uma polêmica aí. Mas é uma coisa que é interessante, porque assim, a adoração, igual eu falei, é uma coisa particular. Porém, dentro da igreja, funciona? Sim, funciona. Mas dependendo da forma que é transmitida para a igreja, se torna uma coisa cansativa ou uma coisa que tira o foco. Porque, na verdade, você está vivendo uma adoração com Deus de um momento que você está vivendo. Você está louvando ali, Senhor, estou na tua presença, e a música está rolando, e você está ali porque você está tendo a presença de Deus. Mas tem pessoas que estão precisando de palavras ritmadas que vai abrir o coração dela. E às vezes o que você está sentindo no momento não está impactando a pessoa. Então a gente que é ministro do louvor, que a gente está introduzindo isso, a gente está à frente, a gente tem que ter a percepção e o cuidado do que a gente está transmitindo, se está sendo para nós ou se está sendo para a igreja. Isto, eu quero chamar a atenção você que está nos assistindo, que acompanha o canal Pentecostais Arminianos, para levar essa fala do pastor Mauro, que você não está ouvindo de uma pessoa qualquer. Você está ouvindo de uma pessoa balizada, preparada, estruturada, tá? E isso precisa alcançar o máximo de jovens possível. Se você quiser compartilhar, dar nome e tal, falar que é do canal Pentecostais Arminianos, olha, se você não quiser, não tem problema. Nosso foco é o reino. E essa fala do pastor Mauro é muito importante. E eu vou pegar um adendo aqui, o pastor Mauro, o senhor me permite? Sim. Porque, veja só, a pessoa que vem nessa questão de estar com um propósito no seu coração, de estar levando um grau de adoração para outra pessoa, ela está tomando o lugar de Cristo. Sim. Ela está tomando o lugar do Espírito Santo. E isso é muito prejudicial para a igreja, porque torna-se o que, com muita propriedade, o senhor falou, eu tenho um sentido, mas a outra pessoa está precisando de outra coisa. Sim. Né? A adoração dessa outra pessoa pode vir num testemunho, pode vir numa palavra introdutória do pastor, ou da própria pregação do ministro que vai. Né? E eu não posso ficar cansativo a coisa. Né? Exatamente. Isso é muito importante para os líderes de louvores, né? Sim. Porque a melhor coisa que tem é você ter o relacionamento íntimo com Deus. Porque até antes do culto, Deus já está te direcionando as músicas que vão introduzir. Muitas das vezes aconteceu comigo, assim, eu falo uma coisa particular minha, de eu preparar ali, eu estar como líder de louvor, estar preocupado com o que a igreja precisa ouvir. E aí Deus ele vai colocando os louvores que vão encaixando, e aí quando você vai começar o louvor, que vai começar o culto, você tocou a primeira música, a pessoa já está sentindo, a segunda ela já está adorando, na terceira ela já está com o coração totalmente aberto. Aí quando você vai ouvir a palavra do pastor, ela tem tudo a ver com o que você já ministrou. Então, é um segmento, por isso que e precisa ter esse compromisso de ter a sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, para que ela possa atuar de uma forma completa. Homogênea. Exatamente, porque daí flui de uma forma natural. Eu falo isso porque quando eu tive banda, é diferente você ter banda e você ter grupo de louvor. Porque a banda, você toca o que você quer. Sim. Você tem, por exemplo, você gosta de soul, você gosta de black music, você introduz naturalmente isso.
porque a pessoa está indo lá ouvir o seu ritmo, o que Bacana, o que sua banda gosta de tocar. Agora, na igreja, se torna um pouco diferente, porque, na verdade, assim, o louvor, a ministração, o ministério de louvor, ele é envolvido com a igreja. Né? É uma coisa que, assim, eu sempre costumo dizer, para a igreja receber o louvor, você precisa ter uma comunhão com a igreja. Sabe? Você chegar ali no começo do culto, você ter um relacionamento com as pessoas. Porque aí as pessoas, elas te recebem no colo, sabe? Ela fala, poxa, aquele cara ali é um cara top e tal. E todo louvor que você trouxer, você vai trazer a igreja junto com você. Isso é importante, o relacionamento com a igreja e você ter a sensibilidade do Espírito Santo para que as músicas possam realmente alcançar as vidas, né? Eu lembro quando eu era moleque, né, quando eu era mais novo, que eu fiz essa transição de banda para Ministério de Louvor. Uma das coisas que eu comecei a entender é que a gente precisa realmente viver o que a gente está fazendo. E para que as pessoas sejam impactadas não através de nós, mas por nós, né? Que o Espírito Santo venha nos usar como ferramentas, né? E uma das coisas que eu falei com Deus naquele momento foi assim, ó, se realmente é isso que tu quer na minha vida, que pelo menos não seja todos, porque eu sei que nem todos estão centralizados, mas que tu possa alcançar, que eu possa enxergar a olho nu, pessoas ali recebendo, chorando, sabe, sentindo a tua presença. Então isso é uma coisa que você tem um pacto com Deus, né? Então se torna uma coisa natural. A partir do momento que você está falando, você vai começar a ver que o sobrenatural já está agindo dentro de você. É o profeta e sacerdote de mãos juntas, exatamente, né? Não dá, né? Bacana. Aí você está ali falando o que realmente Deus quer que você transmita, né? Bacana. Pessoal, olha aí, vocês gostou? Nós vamos para uma segunda rodada, numa outra oportunidade, nós vamos marcar com o pastor Mauro, com toda a galera aí, para que a gente esteja junto, tá? Quero agradecer a você que tem estado conosco no canal Pentecostais Arminianos, né? E mais uma vez, se você gostou, compartilha, propague. Está aqui o livro, inclusive a coleção de pontos polêmicos da Bíblia, que está disponível já no site da Livraria Difusão. E você é nosso convidado. Também quero agradecer ao pastor Mauro, pastor Léo, da Igreja Bíblica Church, que nos concedeu aí a presença do nosso amigo, pastor Mauro, está conosco. E numa próxima oportunidade, nós vamos falar de temas mais polêmicos sobre isso. Vamos retomar esse assunto, tá bom? Mauro, o que você deixa aí para a galera que nos ouviu, que está no canal Pentecostais Arminianos? O que você diz? Isso, eu quero só agradecer realmente por você ter cedido esse tempo aí, ter ouvido aí um pouquinho. Espero que tenha sido precioso para você esse tempo aí e que você realmente busque a essência da adoração. O que seria a essência da adoração? É você ter o temor de Deus para você poder mostrar aquilo que você tem de melhor, o que Deus colocou de melhor no seu coração. Porque aí você vai alcançar as vidas e vai alcançar almas para o Senhor. Que Deus abençoe você, pastor Temi, Deus abençoe pela oportunidade. Estamos juntos, que precisar aí, estamos à disposição. Legal. E vai ser muito bom a gente estar junto aí. Fica para vocês aí, nós vamos encerrar aqui, né, com um símbolo. Esse símbolo aqui tem um sentido, tá? Que é estarmos juntos, lado a lado, a igreja ortodoxa com a igreja mais liberal, para que a gente possa andar junto de mão dadas como? Representando a multiforme graça do Senhor. Ou não? Amém. Esse aqui é o exemplo que a gente deixa. Fique com Deus, Deus abençoe. Deus abençoe. Que a graça de Deus esteja convosco em todos os lugares. Amém. Amém. Amém.